Olá, estamos de volta em mais um vídeo do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco, professor de Química, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de cinética, falando sobre o tema Lei Integrada de Velocidade. Fique comigo porque vamos começar logo depois da abertura. Bem, pessoal, vamos começar aqui do princípio que se a lei de velocidade de uma certa reação química ela é conhecida, por exemplo, se a velocidade ela pode ser expressa em termos da concentração da espécie A multiplicada por uma constante K, que é a chamada constante de velocidade, e um expoente x, que é a chamada ordem da reação, por exemplo, se x é igual a 0, 1, 2. Então, neste caso, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: será que é possível fazer uma previsão sobre qual vai ser a concentração dessa espécie A no momento posterior, no futuro, depois de um certo tempo t? Vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Vamos atribuir aqui valores particulares a x, 0, 1 e 2, para ver o que acontece em cada caso e qual que deve ser a concentração de A no futuro. Bem, vamos começar admitindo que eu tenho uma reação em que uma espécie A está se transformando numa espécie B e, portanto, a lei de velocidade é essa como está escrita aqui. Ela vai depender da concentração do reagente A multiplicado por K e elevado a um expoente A. Para o caso particular em que esse expoente A é igual a zero, então a gente tem a chamada reação de ordem zero. Bem, substituindo o zero aqui no expoente, você vai ter a velocidade vai ser K vezes a concentração de A elevado a zero, e qualquer número elevado a zero, nós sabemos isso vale 1, e portanto a velocidade vai ser igual a K, ou seja, a velocidade ela vai ser constante durante todo o processo. Bem, nós vimos em vídeos passados, e caso você não esteja recordado, eu vou colocar na descrição deste vídeo um outro vídeo anterior para você assistir, no qual descrevemos que a velocidade de uma reação ela vai ser o negativo da variação da concentração dessa espécie A em relação ao tempo, é isso que representa a velocidade, e repetindo aqui a igualdade igual a K, temos essa expressão escrita aqui na linha abaixo. Bem, isso aqui é uma equação diferencial em que a gente pode rearrumá-la para escrevê-la tal como apresentamos aqui mais abaixo. Do lado esquerdo, a derivada da concentração de A e do lado direito, menos K, derivada em relação ao tempo. Bem, para resolver essa equação diferencial, vamos realizar o processo inverso de diferenciar, que é integrar. Portanto, integrando a equação diferencial acima dos dois lados, vamos ter aqui do lado direito, na variável t, os seus limites vai ser no momento inicial do processo, no tempo t igual a zero, e depois no momento t futuro. Bom, no momento t igual a zero, a concentração era igual à concentração inicial. E no futuro vamos ter uma outra concentração representada aqui pela concentração de A. Bem, K é uma constante, é a chamada constante de velocidade, por isso ela pode sair para fora da integral com um sinal negativo, e vamos ficar apenas aqui com a integral de dt entre 0 e t. E agora, para resolver essas integrais, é fazer a pergunta: qual é a função que, quando eu derivo, aparece o que está aqui dentro do argumento, dt, ou do outro lado, dA. Bom, do lado esquerdo, obviamente, vai ser a concentração, e do lado direito vai ser o tempo, em que nós vamos avaliar nos limites da integral, ou seja, entre a concentração inicial e a concentração A, e do lado direito, entre 0 e t. Vamos fazer agora é substituir o limite superior, aqui na variável concentração de A, menos o limite inferior. E a mesma coisa aqui do lado direito, substituir t aqui, depois substituir 0. Então, assim procedendo, vamos ter aqui concentração menos a concentração inicial igual a menos k, t menos 0. E agora, passando essa concentração de A0 para o lado direito, vamos ter que a concentração vai ser a concentração que existia no início menos o produto kT. E isso aqui, pessoal, é a chamada lei de velocidade integrada. E o nome é muito próprio, né? Porque ela surgiu a partir do momento em que eu integrei a minha lei de velocidade. Tudo bem? E se a gente olhar direitinho, pessoal, a gente vai perceber que essa equação aqui é uma equação de uma reta. Observe só, vamos repeti-la no próximo slide e vamos fazer o gráfico relacionado a essa reta. É essa figura aqui, ó. E se entendermos isso aqui como sendo o nosso y e o tempo como sendo o nosso x, vamos ter aqui uma equação de uma reta do tipo y igual a menos bx, onde você vai ter aqui no tempo t igual a zero, então substituindo zero aqui, isso aqui vai a zero, a concentração vai ser a concentração inicial, temos aqui. Em qualquer momento t depois do zero,
o produto KT vai subtrair o valor da concentração inicial e a nova concentração vai ser sistematicamente cada vez menor. Vamos ter aqui uma reta de inclinação negativa. Bem, se traçarmos agora aqui uma reta paralela ao eixo X, vamos ter aqui uma altura e vamos ter aqui uma base. Portanto, a gente pode calcular uma tangente. A tangente vai ser o ponto final menos o ponto inicial, portanto, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E assim vamos poder calcular, atribuir o valor de menos k. Tudo bem? E uma outra coisa importante, pessoal, que a gente pode derivar aqui é o chamado tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? Bom, o tempo de meia-vida é o tempo em que a concentração vai ser igual à concentração inicial sobre 2, ou seja, a concentração inicial vai à metade. Bem, quando você substituir isso aqui na lei integrada de ordem zero que acabamos de obter, vamos atribuir o valor da concentração a 0 sobre 2 aqui e ao tempo vamos substituir pelo tempo de meia-vida. Então, fazendo isso, vamos ter essa expressão aqui, olha. Concentração foi substituída por concentração a 0 sobre 2. Repetimos do lado direito a concentração inicial, menos K, e o tempo passa a ser o tempo de meia-vida. Bem, quando você pega essa concentração a 0 e passa para o lado esquerdo, vai ficar como está escrito aqui abaixo. Bom, o resultado que vai ficar aqui do lado esquerdo vai ser menos a concentração inicial sobre 2, e esse sinal menos vai cancelar com o sinal menos do lado direito, e vai ficar a concentração inicial sobre 2 igual a K vezes o tempo de meia-vida. Bom, portanto, aqui você pode isolar o tempo de meia-vida pegando essa constante K que está multiplicando, passando ela para o outro lado, ela vai passar dividindo. Então, teremos que o tempo de meia-vida vai ser a concentração de A inicial dividido sobre 2K. E o que é que essa expressão aqui está nos dizendo? Ela nos diz que quanto maior essa constante K, menor é o tempo de meia-vida. E isso a gente pode apreciar a partir dessa figura que eu apresento aqui ao lado, em que a gente tem novamente a concentração em função do tempo, e nós temos aqui duas retas, onde obviamente a reta que cai mais rápido, essa em azul, ela vai ter uma constante de velocidade maior do que a correspondente da reta em vermelho. E a gente pode aqui apreciar o seguinte, aqui está no momento t igual a 0 a concentração inicial. Quando a gente pega essa altura aqui e divide por 2, estamos aqui nessa posição. Então isso aqui é a 0 sobre 2. E quando a gente vem aqui e intercepta as curvas em azul, temos esse tempo de meia-vida aqui. E mais adiante, para onde a constante de velocidade é menor, vamos ter um tempo de meia-vida maior, que é exatamente o que nós discutimos agora há pouco em relação a essa expressão aqui. Muito bem, então em relação à cinética de ordem zero, vamos finalizar aqui fazendo um exercício, e o exercício fala o seguinte: dados da decomposição da amônia numa superfície de platina, e coloca aqui a equação, duas moléculas de NH3 em fase gasosa se decompondo em uma molécula de N2 gasoso, as três moléculas de H2 gasoso são apresentados na tabela abaixo. E aqui na tabela temos o tempo dado em segundo, e na segunda coluna temos aqui a concentração de NH3 dado em milimol por litro, ou seja, milimolar. E é pedido na letra A, construa o gráfico da concentração de NH3 em função do tempo. Na letra B, qual é a ordem da reação. Na letra C, calcule a constante de velocidade da reação. E na letra D, determine o tempo para finalizar a decomposição da amônia. Bem, vamos começar aqui colocando uma linha para separar as perguntas das respostas. E vamos começar pela letra A, construindo o gráfico, colocando aqui no eixo Y a concentração de NH3 em milimol por litro e no eixo X o tempo em segundo. Claramente podemos perceber aqui que esses pontos recaem todos sobre uma reta. E isso já nos ajuda a responder a letra B, que pelo fato do gráfico da concentração de NH3 em função do tempo ser uma reta, isso aqui é uma prova gráfica que temos aqui uma cinética de ordem zero na concentração de NH3. Ou seja, a velocidade vai ser uma constante K vezes a concentração de NH3 elevado a zero. E, portanto, podemos escrever que a velocidade vai ser igual a uma constante durante esse processo de decomposição. Agora, para calcular a letra C, para obter a constante de velocidade, vamos primeiro determinar aqui a lei de velocidade integrada. Veja, a velocidade da reação, aqui temos que ela é igual a uma constante. Mas a velocidade por si só, ela pode ser escrita como sendo menos 1/2 da derivada da concentração de NH3 em relação ao tempo, e repetindo aqui o que temos do lado direito, igual a constante K. O sinal menos é pelo fato do NH3 ser o reagente, e esse 1/2 pelo fato do coeficiente estequiométrico aqui ser 2.
Bem, o que vamos fazer agora é fazer uma separação de variáveis, onde deixaremos a derivada da concentração de NH3 do lado esquerdo e a derivada em relação ao tempo do lado direito. Bom, vamos pegar também esse sinal negativo, passar para o lado direito, e esse número 2 que está aqui dividindo, ao passar para o outro lado, vai passar multiplicando. E assim vamos obter essa expressão que acabamos de escrever. Bem, agora vamos resolver essa equação diferencial, procedendo pela integração em ambos os lados dessa igualdade. Com isso, vamos ter aqui, ó, do lado direito, a integral de dt entre os limites de t igual a zero e o tempo t, e do lado esquerdo, a integral da derivada da concentração de NH3 entre a concentração de NH3 inicial e a concentração de NH3 nesse tempo futuro t. Bem, agora para resolver essas integrais, precisamos responder qual é a função que, quando eu derivo, vai aparecer derivada da concentração de NH3 e derivada em relação ao tempo. Obviamente, isso aqui é a concentração de NH3 e do lado direito o tempo, os quais vamos substituir os limites superior e depois subtrair do limite inferior. Bem, fazendo isso, vamos ter, substituindo aqui, ó, concentração de NH3 menos o limite inferior, concentração de NH3 inicial. E do lado direito, menos 2K, valor de T, menos zero, que é isso que está escrito aqui abaixo. Bem, aqui a gente pode reescrever essa equação de uma forma mais simples, apenas como a concentração de NH3 vai ser aquela concentração de NH3 que existia no início, menos duas vezes o produto KT. E aqui, pessoal, percebam que essa equação é obviamente uma equação de uma reta, que é exatamente a reta que é representada aqui na figura da letra A. Nós temos no eixo Y a concentração de NH3, está aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade. Temos aqui no eixo X o tempo, que corresponde aqui, ó, à variável T. E, obviamente, o coeficiente angular dessa reta vai ser o valor de menos 2K. Para obter esse coeficiente angular, vamos precisar calcular aqui a tangente dessa reta. Ou seja, vamos pegar aqui dois pontos quaisquer, como por exemplo 100 e 600, e vamos calcular a altura dividido pela base. Ou seja, a tangente desse ângulo θ vai ser menos 2K, que corresponde, por exemplo, aqui, usando, como eu falei, os pontos 1600, a altura 0,54, menos 1,14, está aqui no numerador, milimol por litro, dividido pela base, que vai ser 100 menos 600 segundos, o que dá um valor de menos 1,5 vezes 10 a menos 3 milimol por litro por segundo. Bem, daqui fica fácil perceber que o valor de K vai ser a metade desse valor, em número positivo, porque esse sinal negativo vai cancelar com esse outro sinal negativo aqui, não é verdade? Então o valor de K vai ser 7,5 vezes 10 a menos 4 milimol por litro por segundo. Bem, vamos pegar aqui a equação dessa reta e o valor dessa constante K e vamos reorganizá-lo aqui nessa posição para ficarmos com um pouco mais de espaço para responder a letra D. Para determinar o tempo para finalizar a decomposição da amônia, isso vai acontecer quando essa concentração de NH3 for zero. Ou seja, podemos utilizar essa condição aqui nessa equação acima que obtivemos aqui na letra C. Fazendo isso, teremos zero igual a concentração de NH3 inicial menos 2 vezes o produto KT. E aí, nesse caso, vamos obter aqui esse tempo T como sendo a concentração de NH3 inicial dividido por 2K. Bem, acabamos de calcular aqui o valor da constante K, só que precisamos agora é saber quanto equivale essa concentração de NH3 inicial. Observe que isso pode ser obtido aqui da própria equação, ó. Essa equação que estamos aqui, ó, passando o mouse sobre ela. Vamos pegar e isolar aqui a concentração de NH3 inicial, pegando esse menos 2KT e passando para o lado esquerdo, ele vai passar somando. Portanto, no lugar aqui desse numerador, vamos poder escrever concentração de NH3 mais 2KT, dividido novamente por 2K. E agora, para determinar esse tempo, vamos tomar, por exemplo, aqui na tabela uma linha qualquer, por exemplo, tomando a primeira, onde temos o tempo T igual a 200, temos a concentração, neste caso, igual a 1,74 milimol por litro, e temos aqui a constante de velocidade que determinamos na letra C. Então, substituindo esses dados aqui, observe que segundo vai cancelar com segundo a menos 1, e milimol por litro, que aparece em todos os termos, também vão se cancelar, né? E vamos obter aqui como resultado 1 sobre segundo. Portanto, executando aqui esses cálculos, vamos chegar ao resultado que o tempo vai ser 1.360 segundos.
Claro que se tomarmos outras linhas aqui para realizar esse cálculo, vamos obter um tempo um pouco maior, um pouco menor, mas vai continuar sendo em torno de 1.360 segundos. Vamos agora ver o caso quando o expoente é igual a 1, ou seja, quando a reação é de primeira ordem. Bem, neste caso, então a velocidade será a constante de velocidade vezes a concentração do reagente A. Bem, novamente vamos usar a ideia de que a velocidade vai ser menos a derivada da concentração de A em relação ao tempo, e repetindo aqui, K vezes a concentração de A. Então agora, para resolver essa equação diferencial, vamos pegar tudo que tem a ver com concentração de A, deixar do lado esquerdo, e vamos pegar a variável tempo e colocar do lado direito. Fazendo isso, a equação fica reescrita como está aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre a concentração de A vezes a derivada de A. E passando também o sinal menos para o lado direito, vai ficar menos K derivada em relação ao tempo. E agora, a exemplo do que fizemos no caso anterior, vamos integrar essa equação dos dois lados entre os limites do problema, que é o início da reação, onde a concentração do reagente era a concentração inicial, e um tempo t posterior, onde teremos um novo valor da concentração. Ok, e agora vamos novamente responder quais são as funções que, quando derivamos, aparece isso que está aqui dentro do argumento da integral. A gente vê que aqui do lado esquerdo a função que, quando derivamos, aparece 1 sobre a concentração de A vezes a derivada da concentração de A, é o logaritmo na base natural da concentração de A. E aqui do lado direito vai ser naturalmente o tempo. Então, o que vamos ter aqui do lado esquerdo é o logaritmo na base natural da concentração de A, que vamos avaliar nos limites da integral entre a concentração de A inicial e a nova concentração de A. E aqui do lado esquerdo vamos ter aqui o tempo que será avaliado entre 0 e o valor t. Bom, substituindo aqui o limite superior menos o limite inferior, vamos ter ln da concentração de A menos ln da concentração inicial, e aqui do lado direito t menos 0. Bom, essa equação aqui ela pode ser escrita dessa forma, em que o logaritmo da concentração de A vai ser o logaritmo da concentração inicial subtraído do produto Kt. Isso aqui, pessoal, é a chamada lei de velocidade integrada. Observe que, novamente, pessoal, isso aqui também é uma equação de uma reta, onde o y corresponde ao logaritmo da concentração de A, a variável x corresponde ao tempo, e temos aqui o coeficiente linear e o coeficiente angular dessa reta. Portanto, o gráfico desta figura é como este que apresentamos aqui abaixo. No eixo y temos aqui o logaritmo da concentração de A, no eixo x temos o tempo. Quando o tempo é zero, a gente substitui aqui, o valor de y vai corresponder ao logaritmo da concentração de A inicial, que é isso que tem aqui, ó. E para qualquer valor do tempo diferente de zero, esse último termo aqui vai ser diferente de zero e ele vai estar subtraindo este primeiro termo. Ou seja, o ln da concentração de A vai assumir valores sistematicamente menores. Bem, essa lei integrada de primeira ordem, observe que esse ln da concentração de A inicial, se eu passo para o lado esquerdo, vai ficar aqui uma diferença, né, entre os logaritmos. E você deve estar lembrado que existe uma propriedade que a diferença do logaritmo de A menos o logaritmo de B, isso é igual ao logaritmo de A sobre B. Essa propriedade dos logaritmos, caso não esteja recordado, eu também vou colocar o link de um vídeo aqui no final para você assistir, apenas sobre o tópico logaritmos, ok? Mas então, passando esse ln da concentração de A para o lado esquerdo, você vai poder reescrever essa mesma equação tal como está escrito aqui abaixo. Logaritmo da razão entre a concentração de A dividido pela concentração de A inicial, e do lado direito vai ficar menos K vezes o tempo. Observe que o que está aqui dentro do argumento do logaritmo, você pode extrair se você proceder à função inversa do logaritmo, que é a exponencial. Então, se você tirar a exponencial aqui de ambos os lados, você vai ficar aqui a exponencial desse logaritmo e do lado direito a exponencial desse valor, e elevado a menos kt. Muito bem, aqui do lado esquerdo o resultado é tão somente o que está dentro do argumento da função logaritmo, que vai ser a concentração de A sobre a concentração de A0, e repetimos o que ficou do lado aqui direito, é elevado a menos kt. E se agora tomarmos esse denominador aqui e passarmos para o lado direito, ele vai passar multiplicando. Vamos ter que a concentração de A vai ser a concentração de A inicial vezes E elevado a menos kt. Isso aqui, pessoal, a gente pode colocar na forma de um gráfico, tal como esse que apresentamos aqui à direita.
Observe que no eixo Y temos a concentração de ar, no eixo X temos o tempo, e observe que para um dado valor de K teremos uma queda exponencial, né, da concentração de ar. Observe que se K é pequeno, essa queda ela é mais lenta. E se K for um valor grande, essa queda exponencial será mais rápida, tal como vemos aqui nessa figura. Tudo bem? Veja só, vamos novamente aqui analisar aquele conceito de tempo de meia-vida para o caso de uma cinética de primeira ordem e vamos, portanto, substituir esses valores dentro da lei integrada. Observe que se substituirmos a concentração de A por a concentração de A inicial sobre 2 e o tempo pelo tempo de meia-vida, teremos isso que está escrito aqui na linha abaixo. Obviamente, o que está aqui dentro do parênteses, a concentração de A0 vai cancelar no numerador e no denominador, e, portanto, vamos ter aqui ln de 1/2. E vamos repetir, naturalmente, o que está escrito aqui do lado direito. Observe que 1/2, isso aqui é o mesmo que 2 elevado a menos 1. E aí a gente vai usar uma outra propriedade do logaritmo, que é o logaritmo de A elevado a B. Isso aqui é B que multiplica o logaritmo de A. Isso também está lá nesse vídeo sobre logaritmos que está lá na descrição para você assistir depois. Então, passando esse sinal menos aqui para frente, e esse sinal menos vai cancelar com esse outro sinal menos que está aqui do lado direito, vamos ter que ln de 2 é igual a k vezes o tempo de meia-vida. E, portanto, teremos que o tempo de meia-vida vai ser ln de 2 sobre k. E, novamente, nós temos que quanto maior é esse valor de k, menor vai ser esse tempo de meia-vida. Está aqui, olha, novamente a mesma figura que acabamos de mostrar, a queda da concentração de ar para dois valores de constantes de velocidade, um valor pequeno e um valor maior. E quando a gente pega essa concentração inicial, que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, então aqui na metade, aqui a concentração de A0 sobre 2. Quando a gente vem e intercepta as correspondentes curvas, teremos este tempo de meia-vida muito menor, quando a constante de velocidade é grande, e teremos um tempo de meia-vida muito maior quando a constante de velocidade é pequena. E agora, para fixar esse conhecimento, vamos fazer aqui também um exercício para uma cinética de primeira ordem. Bem, a questão diz: considere a decomposição a seguir, N2O5 gasoso se decompõe em duas moléculas de NO2 gasoso mais um meio de O2 gasoso, que segue uma cinética de primeira ordem. Sabendo que o tempo de meia-vida da decomposição de N2O5 gasoso é 4,03 vezes 10 a quarta segundo a 25 graus Celsius, responda na letra A qual o valor da constante de velocidade e na letra B qual o percentual de N2O5 que não reagiu após um dia. Bem, se é uma cinética de primeira ordem e é dado aqui o tempo de meia-vida, eu posso calcular a constante de velocidade a partir dessa relação. Né? O tempo de meia-vida é ln de 2 sobre k, portanto daqui eu posso determinar que k vai ser ln de 2 sobre o tempo de meia-vida. Agora, substituindo aqui o valor do tempo de meia-vida que é dado na questão, a gente pode facilmente calcular o valor dessa constante de velocidade como sendo 1,72 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. Bem, para saber qual é o percentual de N2O5 que não reagiu após um dia, vamos precisar utilizar a lei integrada de velocidade. Então teremos que ln da concentração de N2O5 dividido pela concentração de N2O5 inicial é igual a menos k vezes o tempo. E observe que a pergunta da letra B, o percentual de N2O5 que não reagiu, é exatamente quanto que isso representa do valor inicial. Portanto, o que precisamos determinar é exatamente o que está aqui dentro do argumento dessa função logaritmo. Por isso, vamos ter que calcular isso aqui da seguinte forma. Vamos tirar a exponencial dos dois lados, o que vai sobrar do lado esquerdo, você já sabe, é simplesmente o que está aqui dentro do argumento, concentração de N2O5 dividido pela concentração de N2O5 inicial, vai ser igual a E elevado a menos kT. Bom, agora é só substituir o valor da constante de velocidade, que determinamos aqui acima, e substituir o tempo um dia. Só que observe que a constante de velocidade está em unidade de 1 sobre segundo. Portanto, vamos ter que transformar um dia na quantidade de segundos correspondente. É só lembrar que uma hora tem 3.600 segundos e um dia são 24 horas. Então isso aqui vai ficar E elevado aqui ao valor da constante de velocidade vezes 24 vezes 3.600. Isso aqui vai dar 0,226.
0,226 do ponto de vista percentual, que é como ele pede a resposta da letra B, isso corresponde a 22,6%, ou seja, 22,6% de N2O5 não reagiu após um dia. E agora, pessoal, vamos ver o que acontece quando tivermos aqui esse expoente A igual a 2, ou seja, quando tivermos uma cinética de segunda ordem. Bom, nesse caso, a velocidade vai ser K vezes a concentração de A elevado ao quadrado. E, novamente, como fizemos nos dois casos anteriores, vamos reescrever a velocidade como sendo menos a derivada da concentração de A em relação ao tempo. E vamos repetir o que está aqui do lado direito. E agora você já deve estar sabendo o que vamos fazer, que é uma separação de variáveis. Vamos pegar o que tem a ver com concentração de ar e passar para o lado esquerdo, e o que tem a ver com o tempo passar para o lado direito. Fazendo isso, vai ficar tal como está escrito aqui. Menos 1 sobre a concentração de ar ao quadrado, derivada da concentração de ar, igual a K vezes dt. E agora, para resolver essa equação diferencial, vamos mais uma vez integrar essa equação dos dois lados. Entre o tempo inicial, onde a concentração de A é a concentração inicial, e no momento posterior t, onde a concentração vai assumir esse valor aqui, concentração de A. Bem, novamente, resolver essa integral é saber qual a função que, quando derivamos, aparece o que está escrito dentro do argumento aqui dessa integral. E nesse caso, você deve estar lembrado que isso aqui vai ser 1 sobre a concentração de A. A derivada de uma fração como essa, você deve estar lembrado, você pega o que está embaixo, deriva o que está em cima, vai dar 0, menos o que está em cima, deriva o que está embaixo, vai dar 1, é isso que aparece aqui, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, 1 sobre a concentração de A é a solução dessa integral, em que a gente vai avaliar aqui nos limites inferior e superior. E aqui do lado direito é bem simples, né? É o tempo avaliado entre 0 e t. Então, quando a gente substituir aqui o limite superior, menos o limite inferior, vai ficar isso que está escrito aqui, do lado esquerdo, e do lado direito vai ficar tão somente isso aqui. Bem, isso aqui pode ser reescrito, pessoal, da forma como está aqui, né? Temos aqui que 1 sobre a concentração de A vai ser 1 sobre a concentração de A inicial mais Kt. E mais uma vez, pessoal, a gente vê que isso aqui é uma equação de uma reta, né? Tal como apresentamos aqui, ó. Observe que isso aqui é o meu y, que está aqui colocado, 1 sobre a concentração de A. O tempo corresponde aqui ao eixo x. E a gente tem aqui uma reta de coeficiente angular positiva, por isso que é uma reta de inclinação ascendente. E quando fizermos o tempo t igual a 0, ou seja, viermos aqui ao lado esquerdo, no eixo y o resultado vai ser 1 sobre a concentração de A0. E de uma forma também completamente análoga ao que fizemos nos casos anteriores, vamos avaliar aqui o tempo de meia-vida para essa cinética de segunda ordem. Para isso, vamos substituir esses valores aqui dentro dessa lei integrada que acabamos de ver. E quando assim procedermos, aqui vai ficar 1 sobre concentração de A0 sobre 2. Vamos pegar esse primeiro termo aqui do lado direito, vamos passar para o lado esquerdo, ele vai passar subtraindo. Portanto, vai ficar como está escrito aqui, né? E vamos repetir o lado direito aqui da lei integrada. Bem, o que temos aqui é 2 sobre a concentração de A0 menos 1 sobre a concentração de A0. Que você sabe que isso aqui é apenas 1 sobre a concentração de A0, igual a K vezes o tempo de meia-vida. Aqui fica fácil perceber que o tempo de meia-vida vai ser tão somente 1 sobre a concentração de A0 sobre K. A exemplo dos casos anteriores, o tempo de meia-vida vai com o inverso da constante de velocidade e com a novidade que vai depender aqui também da concentração inicial do reagente. E mais uma vez vamos para os exercícios para fixar esse assunto. Bem, pessoal, a questão diz: a dimerização do tetrafluoroeteno C2F4 para octafluorociclobutano C4F8 possui uma constante de velocidade K igual a 0,0448 litros por mol por segundo, se a concentração inicial de C2F4 é 0,2 mol por litro. Qual é a concentração após 203 segundos? E, pessoal, vocês devem estar lembrados de funções orgânicas que eteno envolve 2 carbonos e o eno indica que existe uma ligação dupla, então isso aqui é o eteno. Bom, o tetrafluoroeteno é isso aqui, ó. No lugar dos hidrogênios você substitui por 4 átomos de flúor. Se é uma dimerização, vai ser necessária uma segunda molécula para então formar o octafluorociclobutano.
Bem, então a equação química de uma forma resumida é isso aqui. Duas moléculas de C2F4 em fase gasosa se transformando em C4F8 gasoso. Bom, lá das primeiras aulas de cinética você deve estar lembrado que a velocidade vai ser menos 1/2, porque esse coeficiente estequiométrico aqui é 2, da derivada da concentração do reagente, C2F4, em relação ao tempo. E essa velocidade a gente pode escrever como sendo uma constante de velocidade vezes a concentração do reagente elevado a um expoente A. E note que, diferente do exercício anterior, que era lá da cinética de primeira ordem, lá falava explicitamente no enunciado da questão que aquilo era uma cinética de primeira ordem. Aqui não é dito nada no enunciado dessa questão sobre a ordem dessa reação. Porém, você deve estar recordado que a velocidade da reação ela tem unidade de mol por litro por segundo, ou seja, molar por segundo. E aqui no enunciado da questão é dito que a constante de velocidade possui unidade de litros por mol por segundo, ou seja, 1 sobre molar por segundo. Mas veja, para que aqui do lado esquerdo a velocidade tenha unidade de molar por segundo, a concentração de C2F4 precisa necessariamente ser elevada ao quadrado para que haja aqui um cancelamento e do lado direito tem a mesma unidade do lado esquerdo aqui da igualdade, molar por segundo. Dessa forma, fica claro que o valor desse expoente A precisa necessariamente ser 2, tá certo? Portanto, veja que interessante, a partir da unidade da constante de velocidade, você tem uma pista para saber qual é o valor do expoente A e, portanto, saber qual é a ordem da reação. Bem, nesse caso aqui é uma cinética de segunda ordem, então vamos usar a lei integrada de segunda ordem para este caso. Vai ser 1 sobre a concentração do reagente, C2F4, vai ser igual a 1 sobre a concentração de C2F4 inicial, mais 2 vezes K vezes o tempo. E esse 2 aqui vem justamente do valor desse coeficiente estequiométrico. E se eu quero saber o valor da concentração de C2F4 após 203 segundos, eu vou substituir aqui o valor da concentração inicial, o valor de K, que também é dado no enunciado da questão, e o tempo igual a 203 segundos. Então vamos aqui colocar todos os valores. Concentração inicial 0,2 mol por litro. Aqui a constante de velocidade 0,0448 litros por mol por segundo. E o tempo 203 segundos. Bem, fazendo aqui as contas, 1 sobre 0,2, isso aqui é 5. E aqui o segundo termo vai dar 18,2 litros por mol. Portanto, 1 sobre a concentração de C2F4 é igual a 23,2 litros por mol. Agora, invertendo aqui o lado esquerdo e o lado direito, chegamos à conclusão que a concentração de C2F4 é igual a 0,043 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Caso sim, coloque aí nos comentários. E neste vídeo nós aprendemos a calcular passo a passo a lei integrada de velocidade para uma cinética de ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Além disso, obtivemos também os tempos de meia-vida para cada um desses casos e fizemos o exercício. Acho que foi uma aula bem completa. Por isso, se você considera que esse vídeo lhe ajudou a entender melhor esse assunto, considere se subscrever aqui no canal, deixar um like para a gente e mandar esse vídeo para todos os seus amigos para que ele atinja o maior número de pessoas. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula. Forte abraço a todos.